Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós vamos comentar o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E esse item 22 é uma comunicação do espírito Fenelon, que foi um religioso francês que viveu na França de 1651 a 1715. Ele era, além de religioso, era escritor, poeta, educador, era uma pessoa de bastante cultura. E para essa comunicação que ele deu, Kardec dá o subtítulo de Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas, para nossa harmonização, antes da nossa exposição, vamos fazer uma prece pedindo à espiritualidade o amparo para esse nosso trabalho. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de trabalho, de aprendizado. Te pedimos que tu abençoes o nosso trabalho de hoje e que, amparados pelos nossos benfeitores espirituais, a gente possa fazer comentários que sejam úteis a todos aqueles que os ouvirem e que os teus emissários nos auxiliem a todos a compreendermos esses comentários, os objetivos deles e a utilidade que eles possam ter nas nossas vidas. Agradecidos a Deus, agradecidos a Ti por essa oportunidade e contando com a presença desses nossos benfeitores espirituais, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje. Pois Fenelon, nessa comunicação que ele deu, ele comenta que quando morre uma pessoa que não se considera muito boa, que a gente acha que não é uma pessoa muito boa, se costuma dizer, se fosse um homem bom teria morrido. E esse pensamento não dá vigor nos dias de hoje. Até tem um outro ditado que a gente utiliza muito hoje, dizendo, vaso ruim não quebra, que significa que a pessoa que não é muito boa, ela tem mais dificuldade para morrer. Fenelon comenta que quando nós falamos assim, na verdade estamos falando uma coisa que tem muita razão de ser. Porque Deus frequentemente dá uma vida mais longa a um espírito que ainda não progrediu muito, e em contrapartida ele procura encurtar, tanto quanto seja possível, a vida daquele que já progrediu, para que ele passe por menos dificuldades aqui no mundo material. Ele também comenta que quando morre alguém que é uma boa pessoa, e essa pessoa que morreu tem um vizinho que não é lá muito bom, também se costuma dizer, que bom que tivesse morrido aquele que não é uma boa pessoa. E ele diz que estamos, nesse caso, cometendo um grande erro, porque aquele que morreu cumpriu a sua tarefa, e aquele que continua vivo, que não é uma boa pessoa, talvez ainda não tenha nem começado a sua. Por que, então, ele pergunta, por que a gente deveria querer que ao mal, aquele que não evoluiu ainda, faltasse tempo para completar a sua tarefa, e aquele que já concluiu continuasse preso aqui na Terra? O que diríamos, pergunta Fenelon, se um preso que cumprisse a sua pena permanecesse na penitenciária, ao passo que o outro que ainda não cumpriu o tempo que lhe foi imposto para ficar na prisão, fosse restituído à liberdade? Por exemplo, 2 presos são condenados a 10 anos de prisão, um com 1 ano de prisão seria solto, e o outro, cumpridos os 10 anos, ficasse mantido na prisão. E ele diz que para nós, espíritos imortais, enquanto estamos vivendo na matéria, encarnados, nós estamos num cativeiro. Então, ele recomenda que não censuremos aquilo que ainda não compreendemos, e que Deus, devemos acreditar nisso, Ele é justo em tudo que Ele faz. E muitas vezes, pela nossa pouca evolução espiritual, nós não compreendemos algumas coisas. E Fenelon nos diz que o bem, muitas vezes, está onde nós vemos o mal. Então ele recomenda que procuremos elevar o nosso pensamento e ver a vida material como um período de aprendizado, mas considerando que a verdadeira vida do espírito é a sua vida livre da matéria. Eu
concordo absolutamente com o que ele diz. Acho que as colocações do Fenelon estão absolutamente certas. Mas também pode acontecer o contrário. Às vezes o encarnado está aproveitando muito bem o seu tempo aqui na Terra, e nós sabemos que quando a gente vive cristãmente aqui no mundo material, nós estamos construindo um futuro melhor para nós. Então, às vezes, o encarnado está aproveitando bem o seu tempo aqui e o Criador lhe concede, às vezes, uma moratória nesse tempo que ele vai permanecer aqui, porque o Criador sabe que esse tempo que ele passa fazendo bem aqui vai redundar em benefício para ele mais tarde. Nós temos como exemplo disso Divaldo Franco. Ele deveria ter desencarnado já há muito tempo. Ele está, não sei se na segunda ou na terceira moratória já. Porque ele é uma pessoa extremamente útil ao Espiritismo, extremamente útil à nossa humanidade. Pelas obras que ele psicografa, pelas palestras que ele faz, esclarecendo as pessoas acerca das leis do Pai, pela obra que ele tem na Mansão do Caminho, quantas centenas ou milhares de crianças já foram atendidas naquela obra. E ele, eu já ouvi dizendo, ele fica satisfeito de estar aqui. Ele falou que quanto mais tempo ele pudesse estar aqui fazendo bem, melhor para ele. Então, nesse caso, o Criador pode também conceder mais tempo do que foi programado para a encarnação. Mas também, e eu já vi acontecer muitas vezes isso, o tempo do espírito aqui na Terra pode ser encurtado, abreviado, se ele estiver se comprometendo demais. Às vezes, os guias espirituais do encarnado percebem que ele ficar mais tempo aqui vai ser para ele muito pior, porque ele vai ficar se comprometendo mais, vai causar sofrimento para os outros e, por consequência, para ele mesmo. Então, às vezes, eles necessitam encurtar a estada dele aqui, para que ele volte ao mundo espiritual, reflita lá no que ele fez aqui, prepare uma nova encarnação, se prepare para essa encarnação, onde ele possa, no futuro, ter um aproveitamento melhor. Eu tenho, entre os vários exemplos que eu já vi, tem um parente meu que era terrível. Coitado, vivia envolvido em confusões, até que foi encurtada a estada dele aqui. Para quem ama esse espírito encarnado, foi um sofrimento, mas para ele, embora inicialmente ele considerasse também que foi ruim, para ele, como espírito mortal, foi bom para estancar esse caminho que ele estava trilhando, né? E que iria certamente lhe trazer muito sofrimento, não só para ele trazia sofrimento para outras pessoas que o amavam. Então, nós não podemos ter essa ideia errada que nós temos enquanto estamos encarnados, de que estar encarnado é bom e desencarnar é ruim. Depende de cada espírito. Depende de cada um de nós. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Pai, no item 7, que fala da destinação da terra, das causas das misérias terrenas, Kardec compara a terra a um hospital, a uma penitenciária, e diz assim, hospital e penitenciária não são lugares de felicidade. Não se manda para um hospital quem está são e não se manda para uma penitenciária quem não cometeu crimes. E ele diz assim, mas quando o doente se cura da enfermidade que o levou ao hospital, ele recebe alta. Quando o detento cumpre a sua pena, ele sai da penitenciária. E aí ele diz assim, o homem, o espírito humano, deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Utilizando um termo mais ameno para conceituar o nosso planeta, diremos que, em vez de penitenciária, a Terra seja uma escola, na qual cursamos todos os anos letivos, desde o ensino fundamental até a universidade, saindo dela no final dessa série de reencarnações, mais capacitados para sermos felizes. Aí vamos encarnar depois em outros mundos, porque a evolução do espírito, desde a sua entrada no reino humano até a sua perfeição, não se dá num único planeta. Os mundos
são interligados, eles se completam. Então a gente aprende na Terra tudo que a Terra pode nos ensinar, depois vamos encarnar em outros mundos. Numa escola, no final de cada ano letivo, o aluno tem o período de férias, onde vai refazer suas energias, onde ele vai repensar o que ele fez no ano em curso, analisar as suas notas, ver onde ele teve melhor aproveitamento, onde não teve, se programa para se esforçar mais no ano seguinte, né? Se ele não teve um bom aproveitamento, não conseguiu aprovação, no ano seguinte ele vai ter que refazer aquele ano que ele não aproveitou e que ele não foi aprovado. No final da vida física, o espírito volta ao mundo espiritual. Depois de um período de refazimento, onde ele se ambienta de novo ao mundo espiritual, ele vai avaliar a sua encarnação. Vai ver o que ele aproveitou, o que ele não aproveitou, programa uma nova encarnação. Se ele aproveitou bem o tempo aqui, ele vai ter uma nova encarnação com novas experiências. Se ele não aproveitou, ele vai ter que refazer na nova encarnação aquelas experiências que ele não aproveitou aqui. Agora imaginemos um aluno que não esteja tendo um bom aprendizado na escola, seja porque ele é relapso, ou porque ele tem dificuldade de aprendizado, ou por qualquer motivo. Será que é justo querer tirar esse aluno da escola porque ele não está aprendendo, ao invés de dar a ele a oportunidade de se recuperar durante o ano? Porque a escola não é um lugar onde a gente coloca pessoas que já aprenderam tudo. É o lugar onde a gente coloca os alunos para aprender coisas que eles não sabem. Da mesma forma, o mundo material não é um lugar onde se coloca espíritos já perfeitos, mas é um lugar onde espíritos imperfeitos devem encarnar para se aperfeiçoarem. Lugar onde eles vão passar por diversas experiências que vão deixá-los mais sábios, mais experientes, mais amadurecidos. Será justo, então, a gente desejar a desencarnação de um espírito que precisa estar aqui porque ele ainda é muito perturbado, ele é muito pouco aperfeiçoado? Seria mais ou menos como querer tirar da escola alguém que não sabe ler nem escrever. Quem está encarnado aqui na Terra é porque precisa da Terra para se desenvolver. Mas é claro que vai ter alguém que vai dizer, mas eu já ouvi falar que a Terra vai passar para mundo de regeneração, e eu ouvi dizer que aqueles que não estão em condições de continuar aqui para passar para o mundo de regeneração vão ser excluídos. Mas essa separação também ocorre nas escolas, né? No ensino fundamental convivem alunos do 6º ao 9º ano. O aluno do 9º ano, ele já é maior, ele pode até não gostar de conviver com quem tem 6 ou 7 anos, mas ele não pode querer impedir que o aluno de 6, 7 anos esteja no mesmo grupo. Mas quando a diferença entre os grupos é muito grande, nós não temos, por exemplo, alunos de 6, 7 anos estudando junto com alunos do ensino médio, porque aí é uma grande diferença, seria prejudicial esse convívio. Como não temos alunos do ensino fundamental convivendo com alunos de universidades. Então, quando há uma grande diferença, então há uma separação. Ocorre o mesmo nas várias etapas reencarnacionistas. Espíritos que saem de mundos primitivos convivem com espíritos até mesmo na fase final de provas e expiações. Esse convívio, embora frequentemente seja complicado, ele é útil para todos, porque os mais atrasados se desenvolvem moral e intelectualmente com os mais adiantados. E os mais adiantados, além de ter a oportunidade de ensinar coisas aos mais atrasados, no convívio com esses espíritos mais embrutecidos, eles podem desenvolver tolerância, paciência, compreensão, capacidade de perdoar. Mas assim como acontece nas escolas, em que chega um momento em que o convívio pode se tornar prejudicial. Aí se torna necessário separar os mais adiantados dos mais atrasados, como vai ocorrer no nosso planeta. Mas
esses espíritos que não estão em condições de viver no mundo de regeneração, eles não vão apenas desencarnar, eles vão ser alocados em outros mundos, e muitos deles em mundos até muito inferiores ao estágio atual da Terra. Nesses mundos eles vão auxiliar na evolução moral e intelectual dos espíritos nativos, porque lá eles serão superiores, eles vão ajudar a desenvolver as artes, a tecnologia, a sociologia, vão ficar chocados ao contato com espíritos mais embrutecidos do que eles, e aí serão eles que terão que exercitar paciência, tolerância, perdão, etc. e tal. Mas observemos a sabedoria e o amor de Deus. Diferente de nós que queremos expulsar do nosso mundo aqueles que consideramos inferiores, aliás, isso já é um indicativo, né, de uma pouca evolução nossa, porque que parâmetro nós temos para considerar que alguém é inferior a nós? Frequentemente espíritos que parecem inferiores num ponto são superiores no outro. Mas Deus oportuniza a todos, superiores e inferiores, o aprendizado, a experiência, a evolução. Quando o espírito convive com outro que lhe é superior, ele tem a oportunidade de aprender coisas que ainda não sabe. Isso lhe possibilita crescer em conhecimentos. E quando ele convive com aquele que lhe é inferior, além da oportunidade que ele tem de ensinar coisas a esse espírito que é inferior a ele em conhecimento, ele tem a oportunidade também de exercitar qualidades morais que já tem gravado no seu psiquismo, mas que ele não pôs em prática ainda. E aí ele evolui moralmente. Então, Fenelon tem razão quando ele comenta que muitas coisas que às vezes nos parecem um mal são um bem. As pessoas de temperamento difícil nos oportunizam exercitar as qualidades que nós precisamos ter. Mas nós temos mais um motivo para não querer que as pessoas de personalidade complicada ou caráter duvidoso devam morrer, no lugar daquelas, claro, de bom caráter. Esse é um planeta com espírito nos mais diversos graus de evolução. E assim como tem pessoas que a gente pode considerar inferior, porque são mais complicadas, tem pessoas de personalidade superior, de caráter superior, espíritos mais evoluídos. Será que esses espíritos mais evoluídos deveriam querer que nós, que às vezes cometemos atos que os chocam, deveríamos também morrer para sair do planeta e não perturbar o planeta? É uma coisa na qual nós deveríamos pensar. Mas a doutrina espírita, ela é, além de esclarecedora, ela é consoladora. E a questão da morte, para a absoluta maioria, ou quase totalidade das criaturas encarnadas no nosso mundo, ela é uma questão bem complicada, porque mesmo os espíritas que eu conheço não gostam nem de falar da morte. O que não é uma coisa muito inteligente, porque a morte do corpo físico é a única coisa absolutamente certa nessa nossa condição de encarnados. Um dia o nosso corpo físico vai se desgastar, vai morrer, e nós vamos nos libertar dele e voltar ao mundo espiritual, que é o mundo real. Nada é tão certo quanto isso. Nossos corpos físicos não são imortais, eles vão morrer um dia. Mas é só o corpo físico que morre. O ser humano, aquele que pensa, que age, que sente, que ama e que é amado, esse não morre nunca, ele é imortal. Quando o ente querido nosso desencarna, ou como a gente costuma dizer, quando ele morre, ele volta para o mundo espiritual, lugar de onde ele saiu, e para onde todos nós iremos quando um dia o nosso corpo físico morrer. Mas os afetos reais, esses não morrem nunca, nem mesmo pela morte do corpo físico. Quando um ente querido nosso volta ao mundo espiritual pela morte do corpo físico, ele vai continuar lá, tão vivo quanto era aqui. Aliás, tão vivo não. Porque lá
ele vai estar mais vivo do que aqui. Lá ele vai ter mais e maiores percepções do que ele tinha aqui na Terra. Depois que o espírito se ambienta ao mundo espiritual, ele consegue ver melhor, consegue ouvir melhor, ele raciocina melhor, tem maior acuidade, ele se locomove melhor, ele consegue entender as coisas com maior clareza. Na verdade, para os desencarnados, a vida de encarnado é uma espécie de morte, onde o espírito perde uma série de aptidões e capacidades que ele tinha. A começar pela memória, que é a primeira coisa que a gente perde quando reencarna. Voltando ao mundo material, na condição de encarnados, nós esquecemos tudo que vivenciamos antes. Mas, do lado de lá, o espírito continua amando aqueles que ele amava quando estava aqui. E sempre que pode, ele vem matar a saudade daqueles que ficaram aqui no mundo material. Ele abraça aqueles entes queridos que está aqui, beija. Às vezes a gente sente uma saudade, uma espécie de ternura por alguém que já desencarnou, não entende por quê. É porque esse espírito está junto de nós, nos abraçando, nos beijando, matando a saudade que ele sente de nós, porque continua nos amando. Às vezes, somos nós que vamos procurá-los. Muitas vezes, a gente sonha com um ente querido nosso e pensa depois que foi só um devaneio que eu tive, foi só uma lembrança. Não. Muitas vezes a gente se encontra, durante o sono físico, com os nossos entes queridos que já estão no mundo espiritual. Muitas vezes a gente lembra como num sonho, mas muitas vezes também não lembramos. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu lembro de tudo que eu sonho. Sim, lembra de tudo o que lembra, porque muitas das coisas que a gente sonha, a gente não lembra de quando acorda. Mas, então, esse reencontro com os nossos entes queridos que já desencarnaram, ocorre muitas vezes durante a vigília, enquanto estamos acordados, e aí a gente não percebe, porque a maior parte de nós não tem a capacidade de observar, de ver espíritos ou ouvi-los enquanto estamos acordados, mas ocorre esse encontro muitas e muitas vezes durante o sono físico. Os laços de afetos não se destroem jamais quando são afetos reais. O amor é a maior força do universo e ele é indestrutível. Os laços de afeto reais não se destroem, nem mesmo quando aqui no mundo material uma das partes causa um problema, um mal à outra parte. Chico Xavier nos disse que o contrário do amor não é o ódio, que o ódio é o amor enlouquecido, que o contrário do amor é a indiferença. Eu tenho observado nesses meus mais de 40 anos de experiências mediúnicas, que isso que o Chico falou é uma realidade. Eu já conversei com espíritos que aqui no mundo material foram traídos, prejudicados por alguém que eles amavam, e do lado de lá, eles sentem ódio por aquele que eles amavam e que os prejudicou, mas eles se surpreendem porque sentem necessidade de estar perto. E às vezes até enganam a eles mesmos, pensam, não, eu tenho que estar perto porque eu quero me vingar. Mas muitas vezes eles percebem que não, que eles têm necessidade de estar perto, que continuam amando aqueles que amavam enquanto estavam aqui, e às vezes até se revoltam, poxa vida, eu amava essa pessoa, ela me prejudicou, me causou mal, e eu não consigo deixar de amar. Claro que não. O laço de afeto, de amor real, jamais se destrói. O que termina com a morte do corpo físico é o convívio diário aqui na Terra. O desencarne de um ente querido nosso é mais ou menos como acontece quando alguém que a gente ama vai morar numa outra cidade, num outro estado, num outro país. A gente sabe que aquele ente querido continua vivo, mas a gente não vê todos os dias, a todo momento, não ouve a voz dessa pessoa todo dia, todo momento. Mas a gente sabe que está vivo. E assim como ocorre com esse nosso ente querido que vai morar em outro lugar, outra cidade, outro estado, outro país,
e a gente de vez em quando vai ao encontro, viaja, vai ao encontro deles, ou eles vêm nos visitar, também ocorre o mesmo com esses entes queridos que desencarnaram. Eles vêm nos ver de vez em quando, às vezes nós vamos ao encontro deles durante o sono físico. Com relação a isso, o que nós devemos fazer com os nossos entes queridos que já desencarnaram? Será que se a gente sente saudade, a gente pode chorar? Eu já ouvi muitas vezes espíritas mal informados dizer: não, a gente não pode chorar porque ele vai sofrer quando a gente chorar. Isso é um absurdo. Se eu sinto saudade e eu não choro, eu estou triste, eu não chorar vai fazer que eu deixe de estar triste? O que faz o ente querido sentir o que eu sinto não é a expressão, não é o som que eu imito ou a lágrima que cai, é o sentimento, é isso que o atinge. E quando eu sinto saudade de alguém que desencarnou, para ele, embora ele esteja triste também, é bom porque ele fica sabendo que eu gosto dele, que eu sinto saudade. Nós não temos capacidade ainda de não ficarmos tristes com esse afastamento temporário. E o choro é natural, é inerente à nossa condição de espíritos atrasados ainda. E o choro faz com que a minha dor diminua, com que eu dê vazão a ela. O que eu não devo fazer é me revoltar, como eu já vi de pessoas dizer: ah, fulano, por que tu me abandonou? Deus, por que tu permitiu que acontecesse? Essa revolta pode causar sofrimento para eles, sim. Mas chorar, sentir saudade é normal, é natural. E devemos também orar a Deus, ao nosso anjo guardião, pedindo que esse espírito seja amparado por bons espíritos lá de lá. Pedir que ele seja amparado em todas as suas necessidades. O que eu não devo fazer em relação ao meu ente querido que desencarnou? Eu não devo pedir ajuda para ele, jamais. Porque ele até pode estar numa condição boa do lado de lá, mas aquela situação difícil que eu estou passando, eu estou precisando de ajuda, ele pode não estar em condição de me ajudar, ou a ajuda que eu quero, eu não devo receber. Se eu estou passando por uma dificuldade, e eu peço para um ente querido desencarnado me ajudar a passar pela dificuldade, a superar, mas aquela dificuldade é necessária para mim, ele pode sofrer por não poder me ajudar. Ele pode sofrer por ver, às vezes, o meu desespero diante da dificuldade. Então eu devo orar para que esse espírito que desencarnou seja auxiliado, mas nunca pedir ajuda para ele. Porque ele pode sofrer por isso. E a gente não deve causar sofrimento para ninguém, muito menos aqueles a quem a gente ama. Para quem eu devo orar quando eu quero ajuda? Para Deus, para Jesus, para o meu anjo guardião. Esse sim, eu posso e devo pedir ajuda, porque eles não vão se perturbar com os meus pedidos e eles podem sempre me auxiliar. Observemos, meus irmãos, o quanto é importante nós procurarmos aprofundar o máximo possível a compreensão das leis do Pai através do estudo da nossa doutrina. Quanto mais nós conhecemos o Espiritismo, mais essa compreensão nos torna fortes no enfrentamento das dificuldades do dia a dia, na compreensão de que às vezes uma coisa que parece um mal, na verdade, não é. Então, essa compreensão da lei do Pai, através do estudo da doutrina espírita, nos torna muito mais fortes para que a gente enfrente as adversidades que são inerentes à condição de encarnados e que estão no nosso caminho não para nos fazer sofrer, mas para nos fazerem crescer espiritualmente. Espero que a gente tenha sido útil nesses comentários, que os nossos anjos guardiões nos auxiliem a compreendermos cada vez mais as leis do nosso Pai e que nós estudemos para compreendê-las também e que esses bons espíritos nos auxiliem a enfrentarmos as nossas dificuldades e a termos um comportamento cada vez mais cristão. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho e de aprendizado.